Fala, meu povo, aqui é Beto Brito e hoje falaremos sobre pré-modernismo. O período pré-moderno é um período diferente, pessoal, ele deve ser estudado de uma maneira diferente, porque não é uma estética literária, não é aquilo que a gente está acostumado a estudar, é uma época de transição. E para poder entender essa época de transição, eu vou mostrar a vocês aqui nesse quadrinho. Chega mais! Seguinte, meu povo, olha para cá. Quando falamos de pré-modernismo, pessoal, nós estamos falando de um período que transita entre 1902 e 1922. Na verdade é o seguinte, pessoal, em 1922 começou o modernismo. Só que como o modernismo foi uma época muito importante para a literatura brasileira, alguns estudiosos acharam que era importante estudar aquilo que antecipou esse modernismo. Então foi um carinha chamado Tristão de Ataíde que, pesquisando sobre o modernismo, lá para a década de 50 do século XX, ele decidiu definir o que era o pré-modernismo. Então hoje nós estudamos esse momento que antecipa o modernismo, chamado de pré-modernismo. Se ele antecipa, é porque é uma época de transição. E o que seria uma transição, galera? Uma passagem que ocupa esses primeiros anos do século XX. Tá certo? Começa no ano de 1902, quando esses dois autores, Euclides da Cunha escreve o livro Os Sertões e Graça Aranha escreve o livro Canaã. Eles inauguram esse momento no ano de 1902 e vai até o momento em que o modernismo começa no Brasil, que é o ano de 1922, com a Semana de Arte Moderna que ocorre em São Paulo, no Teatro Municipal. Aí é o marco inicial do modernismo. O que é que representa esse período de transição? Primeira coisa, galera, uma transição é um período que mistura qualidades. Qualidades que vêm do passado e qualidades que antecipam o futuro. Por isso que eu gosto de representar para vocês assim, Vocês vão entender muito bem dessa maneira. Porque toda transição mistura aquilo que estava acontecendo com aquilo que vai acontecer. Então, é uma mistura, é uma união de elementos. Neste caso, a mistura é entre coisas que predominavam ainda do século XIX na literatura, e essas coisas que predominavam do século XIX da literatura eram consideradas arcaicas, porque estávamos já no século XX e essas coisas persistiam. Então isso a gente vai chamar de elemento velho, beleza? Então, coisas velhas que ainda persistiam na literatura brasileira. Tipo o quê, professor? Tipo tendências parnasianas, tendências realistas, tendências naturalistas e tendências simbolistas. Então, os autores que viveram esse momento, eles ainda carregavam tendências do final do século XIX, como uma forma parnasiana, o gosto pelo soneto, uma linguagem culta, o senso de verossimilhança, a crítica social realista, o determinismo naturalista, o animalismo naturalista, a questão sensorial, a perspectiva transcendental do simbolismo. Então, como eles ainda estavam presos a essas coisas aqui do passado, eu não vou poder chamá-los de autores modernos, porque eles têm link com o passado. Só que eles são diferentes dos outros, porque existiam vários parnasianos, realistas, naturalistas e simbolistas vivendo esse mesmo período. Só que eles eram diferentes, porque eles já carregavam em suas obras tendências do século XX. E essas tendências do século XX serão consideradas coisas novas. Então, tenho aqui coisa velha, mas eu tenho coisa nova. Esse autor nem pode ser considerado completamente arcaico, mas também não vai ser considerado moderno, porque ele está aqui, em transição. Ele tem essas coisinhas do século XIX, mas ele já antecipa um tema atual. Ou seja, ele já está enquadrado nas temáticas do século XX. Então, em resumo, o que é um autor pré-moderno? É um autor que mistura um estilo preso ao passado, parnasiano, realista, naturalista ou simbolista, com uma temática atual. Ele nem é arcaico, nem é moderno, ele está transitando. Os 5 autores que nós consideramos autores de transição são esses aqui, pessoal. 4 deles ligados à prosa, que são Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Esses 4 vão trabalhar com romances, com contos, narrativas em prosa. Destaque aqui para Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, que trata da Guerra de Canudos.
destaque para Monteiro Lobato com seu Jeca Tatu e também com a polêmica que se envolveu com a Anitta Malfatti, naquele episódio chamado Caso Anitta Malfatti. Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma. São os principais autores da prosa, beleza? Só que teve um carinha da poesia, ó. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é o único poeta desse período. E ele é um poeta considerado pré-moderno porque ele é inclassificável. Não tem onde encaixar ele, porque ele tem tendências simbolistas, ele tem tendências parnasianas, ele tem tendências naturalistas, misturando a sua poesia aspectos ligados à ciência, coisa de biologia, coisa de química na obra desse autor. Então, como ele não tem onde se enquadrar, é melhor que rotulemos ele como autor pré-moderno. Então, ó, 4 da prosa, 1 da poesia. O poeta original é Augusto dos Anjos, poeta de um livro chamado Eu, que hoje é conhecido como Eu e Outros Poemas e é cobrado em inúmeros vestibulares do Brasil. Então, ó, Eu e Outros Poemas, poema com linguagem escatológica, nojenta e científica. O Policarpo Quaresma, que é o patriota iludido da famosa obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Monteiro Lobato com seu personagem fantástico, Jeca Tatu, fazendo uma crítica à agricultura brasileira arcaica, que não evolui, fica preso ao passado. Ele também é o criador da literatura infantil no Brasil. Graça Aranha com Canaã, falando sobre imigração europeia ao Brasil. E Euclides da Cunha denunciando a problemática da Guerra de Canudos no seu famoso livro Os Sertões. Isso é o pré-modernismo, isso é o momento de transição, são os 20 anos que antecipam o modernismo aqui no Brasil, certo? No ano de 1922 ocorre a Semana de Arte Moderna, pondo fim a esse período de transição e dando início ao modernismo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado de nossa aulinha, do nosso resumo. Detonem no vestibular. E se gostaram, claro, ó, vem aqui embaixo e se inscreve no canal, curte e compartilha em suas redes sociais. Falou, tchau!